Olá pessoal, vamos agora para o segundo vídeo a respeito do gênero narrativo, tá? No vídeo anterior eu comentei sobre os elementos que compõem um gênero narrativo, sobre os elementos fundamentais, que é o famoso PENT, né? P-E-N-T-E. Personagem... Como é que é? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A gente tem que lembrar do PENT, olha lá. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá? Então, a partir disso, nós vamos agora falar um pouco mais a respeito de um dos subgêneros da narrativa, né? Que é o gênero conto, gênero de histórias breves, de histórias curtas, tá? Essa é a principal característica do gênero conto. São histórias que são contadas num espaço limitado. Se você pensar nos elementos da narrativa, o elemento enredo, você tem lá a evolução do enredo, e quando eu falo da evolução do enredo, eu falo do motivo, tá? Uma história tem que ter um motivo para começar. O motivo, no caso dos contos, é único. Você tem apenas um motivo e normalmente um único objeto de desejo, e é isso que conta a narrativa. Já no romance, que é um texto mais longo, mais elaborado, aí não. Aí nós temos diversos motivos, diversas questões que têm que ser desenvolvidas, vários personagens e etc. Normalmente também uma história, um conto, ele envolve apenas um espaço determinado, delimitado, tá? E você tem uma organização baseada numa estrutura fechada, tá? O que eu quero dizer com estrutura fechada? A história ela é concisa, com poucos personagens, um conflito delimitado, você tem apenas um conflito, não pode ter mais de um conflito, não tem algum momento em que acontece. Às vezes até existem contos que nem conflito tem, isso é uma coisa bastante interessante, tá? E apenas um clímax, um momento ápice da história e acabou. Ao contrário do romance, que pode ter conflitos secundários e mais de uma reviravolta. Se eu fosse comparar, eu diria para vocês que o conto é como se fosse o filme que a gente assiste no cinema, tá? Que tem uma duração determinada, 1h30, né? Acabou, você tem um momento ápice do filme, que toda solução acontece, acabou, vamos pro final. Já o romance, por exemplo, é o quê? É a série de TV, que você tem vários episódios, ao final de cada episódio, que é um capítulo de um livro, né? Você pode ter um momento de clímax, uma coisa que acontece, que aparece e tal, e que faz com que você tenha um gancho para que você continue contando a história depois. Então, seria mais ou menos essa a diferença. Enquanto na série de TV, por você ter vários capítulos, você pode ter vários clímax, vários personagens com conflitos paralelos, e então você está acompanhando a personagem protagonista, mas ao mesmo tempo tem aquele outro que está fazendo uma outra coisa. É assim que funciona, né? Uma narrativa numa série de TV. Já no filme não. No filme às vezes você tem até um outro plot, mas o mais importante, o mais objetivo até o final é a história do protagonista, tá? Então é assim que funciona o gênero conto, tá? Há vários tipos de conto que foram desenvolvidos ao longo da nossa história, tá? A gente tem que pensar que o conto é um gênero que surgiu na fala, na oralidade, com aqueles famosos oradores urbanos, ou das cidades ou do campo, que se reuniam com pessoas à sua volta, uma fogueira, e contavam histórias, seja do passado, seja de grandes guerras, de amores, da mitologia, da cultura desses povos. Essas histórias que formam os contos populares são fundamentais para a constituição da cultura da nossa sociedade. E até hoje nós temos exemplos de contadores de histórias no interior do Brasil e em vários outros países. É um tipo de gênero que nunca acabou, nunca deixou de existir. Tá? Agora, a partir do momento que essas histórias passam a ser redigidas, nós temos outros tipos de contos que surgem com isso. Nós podemos, por exemplo, dizer que a fábula é um tipo de conto, mas na verdade é uma história ainda mais curta, né? Ela tem origem lá na Grécia Antiga, e talvez por conta disso, nossa principal referência da fábula é o Esopo, né? Personagem da Grécia Antiga, que é autor de diversas fábulas que nós conhecemos, como a fábula da lebre e da raposa, mas você tem adaptações dessas fábulas para outras culturas, tá? O Fedro, que é um autor romano, adaptou isso para a cultura romana, né, em latim, e o La Fontaine, que é um autor francês, fez adaptações das mesmas fábulas de Esopo para o francês. Quais são as características específicas da fábula? As histórias são bastante breves. Normalmente, uma ou menos de uma página, você tem uma história, uma fábula completa.
Os personagens são personagens tipo. Lembra que eu falei na outra aula de personagens planos tipos? São aqueles que não têm profundidade e representam classes sociais, características. Aqui, normalmente, os personagens da fábula representam sentimentos, vícios. Se você pegar a cigarra e as formigas, a cigarra representa os vícios da diversão, de não se importar com o dia de amanhã, querer aproveitar o dia, etc. E as formigas representam o quê? O trabalho, a dedicação, o esforço. Então você não tem personagens com características psicológicas. Eles representam essas ideias, tá? Às vezes os personagens animais, normalmente é o mais comum por causa da influência do Esopo, que criou as suas histórias com animais, mas há sim muitas vezes humanos ou seres com características humanizadas, tá? Existem algumas fábulas, como é o caso das fábulas do La Fontaine e do Phèdre, que são em verso, que são como se fossem poemas narrativos, tá? Mas a maioria das fábulas são escritas em prosa. E qual é uma das características fundamentais da fábula? A presença de uma moral. Toda fábula tem uma moral no final, ou seja, ela quer te ensinar alguma coisa. Então quando você lê A Cigarra e a Formiga, qual que é a moral da história? A moral é que você pode se divertir, pode cantar, etc. Mas você tem que trabalhar para que quando o tempo ruim chegar, você tenha o seu alimento, o seu sustento, tá? O conto popular, tá? Ele é aquele que eu disse que surgiu na oralidade, né? Que é o conto oral, tá? Ele tem uma origem desconhecida, a gente não sabe quem foi o primeiro. O ser humano sempre contou histórias, isso a gente tem plena consciência, desde as gravuras que aparecem nas cavernas, até registros que nós temos até hoje, o ser humano sempre contou histórias, tá? E eles são passados de geração para geração. Esses contos populares, eles têm essa característica. Normalmente eles eram contados de pai para filho, para comunidade, isso era passado de boca em boca, tá? Os contos populares dialogam com mitos, claro, com o folclore dos povos, com lendas e fábulas também. É uma tradição cultural que agrega as comunidades em torno delas, então o conto popular era uma forma de unidade social, tá? E por conta disso, à medida que você conta essas histórias, elas vão se modificando. Então o conto que nós conhecemos, como por exemplo As Mil e Uma Noites, que fazem parte da tradição do conto popular, elas provavelmente, quando eram histórias orais, elas não eram contadas como hoje a gente ouve. Elas eram contadas de uma outra forma e com o passar do tempo essas histórias foram sendo modificadas, tá? Dentre esses contos populares, nós temos, por exemplo, os chamados contos de fada. Os contos de fada têm esse nome não porque eles tenham sempre fadas, né? Fada é um bicho da mitologia europeia, tá? Por isso, inclusive, que nós, quando falamos em contos de fadas, nós dedicamos a origem desse gênero à Europa. Nós não sabemos quando surgiram os contos de fadas, mas os contos de fada, eles têm como principal característica a presença de heróis que precisam enfrentar obstáculos para atingir seus objetivos. E a fada aí representa o elemento mágico, o elemento de fantasia. Praticamente todos os contos de fada sempre tem um animal que fala, uma bruxa, uma fada, um gnomo, algum ser ou algum elemento que é do mundo mágico, do mundo místico, do mundo maravilhoso e não do mundo concreto, do mundo real, tá? Você tem uma mistura entre esses elementos, tá? Autores famosos de fábula são Charles Perrault, os irmãos Grimm, né, que talvez sejam os mais conhecidos, tiveram filmes dedicados à sua vida, etc., e o Hans Christian Andersen, dinamarquês, famoso pelo Frozen, né, que muita gente não sabe que é baseado num conto do Hans Christian Andersen, tá? E normalmente os contos de fada, eles têm como objetivo principal transmitir conhecimentos e valores culturais. É um objetivo similar àquele da fábula, mas não com uma moral da história, mas com um conhecimento um pouco mais elaborado, um pouco mais desenvolvido. O conto moderno, literário, tá? Ele é uma narrativa linear, normalmente em ordem cronológica. É muito raro você ter um conto que começa num ponto no futuro e depois volta, porque não dá muito tempo e não tem espaço para você desenvolver um conto dessa forma, tá?
Essa narrativa é curta, claro, tanto em extensão quanto no tempo em que passa. Você normalmente tem um conto com um tempo determinado. Então você pega, por exemplo, aquela historinha que nós lemos no começo do ano, do menino que compunha poemas, né? Do menino que fazia versos. Aquela história, ela começa no consultório e termina no consultório. Tem um espaço só, o máximo que você tem é um retorno ao passado para lembrar da vida dos pais do menino, que são ligados ao universo da mecânica, né? Porque o pai dele é mecânico e tal, mas é o máximo que a gente tem. Depois disso, a gente tem uma narrativa linear extremamente cronológica, tá? Os contos modernos costumam ter uma linguagem muito simples e direta, tá? Claro que é importante lembrar que depende da época, você vai olhar e vai falar, nossa, mas isso não é uma linguagem simples, não é a linguagem simples do século XXI, mas era uma linguagem simples, sei lá, do século XVIII, XVII, XIX. Então quando você lê um conto e fala, nossa, não entendi que história é essa de linguagem simples, é porque, né, aquele conto foi produzido numa época em que aquela linguagem era a linguagem mais simples, tá? Mas não é uma característica comum de todos os contos modernos, não, tá? Há poucas figuras de linguagem. Nós vamos estudar em breve as figuras de linguagem. Quando nós entrarmos nisso, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas digamos assim, o conto não fica dando espaço para ficar enrolando, fazendo metáforas, comparações, etc. Não, porque ele tem uma história para contar e ele tem que acabar logo aquela história, tá? As ações dos contos, elas se encaminham diretamente para o desfecho. Você não tem ações paralelas ou eventos que atrapalham a narrativa. Normalmente você tem os obstáculos colocados, mas para chegar no desfecho. Obviamente poucos personagens. Há contos que tem apenas um personagem, tá? Contos psicológicos, por exemplo, e coisas do tipo, tá? Uma ação, um espaço, um eixo temático e apenas um único conflito, tá? E aí desses contos modernos, literários, nós podemos classificar esses contos como outros tipos também. Isso é algo que eu não comentei muito aprofundadamente na aula, mas eu queria falar um pouco com vocês, né? Nós temos, por exemplo, o conto de ação, em que o mais importante é o enredo. O nome diz tudo. Algo está acontecendo. Você tem uma ação que foi ou será realizada, tá? Então, o mais importante nesse conto é o enredo, é a narrativa contada. Fazem parte desse gênero de contos de ação os contos policiais, os contos de aventura, os contos de mistério. Então há uma ação acontecendo, ou que vai acontecer, e o personagem se move de acordo com essa ação, tá? Nós temos os contos de personagem, em que o mais importante não é você contar a história em si, mas você usar a história para descrever, destacar um personagem, fazer uma análise psicológica, comportamental daquele personagem. Há vários autores da nossa literatura que você lê um conto e você percebe que o objetivo dele, a história às vezes é boba, é banal, é uma coisa completamente simples, mas o mais importante é você mergulhar naquele personagem, que obviamente aí vai ser um personagem profundo, um personagem redondo, e entender o que é e o que pensa aquele personagem, por que ele está agindo daquela forma. E há os chamados contos de atmosfera, tá? E é um conto de atmosfera. Você tem um enfoque muito grande no espaço, o espaço é descrito normalmente em detalhes, tá? E uma criação constante de expectativa para criar um efeito no leitor. Mas você não tem o objetivo necessariamente de criar um clímax. Você quer criar, como o próprio nome diz, uma atmosfera. Você quer fazer com que as pessoas sintam algo. E não necessariamente aquilo vai se resolver. Muitas vezes são contos sem clímax, tá? Há também o chamado conto fantástico, que é aquele conto que não é como o conto de fadas, em que você tem todo um universo mágico, tá? Mas são contos em que os eventos narrados envolvem algum traço sobrenatural, mágico ou místico, tá? Eles são uma evolução dos contos de fadas, mas o elemento mágico que aparece lá é um elemento estranho, um elemento inusitado, um elemento que não deveria estar lá, tá? E os autores usam esse tipo de conto como uma forma, muitas vezes, de alegoria ou até crítica social. Tá? É bastante comum pegar uma imagem, como, por exemplo, do conto Um Senhor Muito Velho com umas asas muito grandes, do Gabriel Garcia Marques, né? Em que você tem um idoso com asas aparecendo numa praia, no meio de uma comunidade, ali você tem uma crítica sobre isolamento social, tá?
E existe um último gênero que eu não comentei em aula, mas que eu quero comentar com vocês aqui brevemente, realmente breve, né? Que é o microconto. O microconto é um gênero contemporâneo, atualíssimo, que vocês vão achar muito na internet, nas redes sociais. É muito comum você encontrar autores de microconto, que são contos limitados a uma frase, a uma sentença e até às vezes a uma palavra. Tá? É uma experiência estética de alguns autores que tem o objetivo de dizer o máximo de coisas com no mínimo de espaço. Eu trouxe alguns exemplos de microcontos aí para vocês terem uma noção de como a impressão causada é muito forte, né? O primeiro microconto aí é do Anton Chekhov, que é um autor russo. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa e se suicida. É só isso a história, né? Você leu todo o conto. É uma coisa que você vai, ele tenta te deixar algo, deixar uma impressão. Você fala, nossa, e aí? Né? Por que ele se suicidou? O que aconteceu? Então, é como aquele poema que vocês fizeram uma atividade, né? O poema do Manuel Bandeira, que você tem uma sequência de ações e aí você fica pensando o que aconteceu por trás daquela história, né? O Augusto Monterroso, quando acordou um dinossauro ainda estava lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Que dinossauro? Apareceu um dinossauro na casa de alguém? É esse o conto. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. É um conto da Cynthia Moscovitch, que cria um efeito de surpresa, né? Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Há uma brincadeira aqui com frente e trás, né? E a ideia de que você tem aí uma história de assassinato. Tá? Alguém morreu muito jovem, uma vida inteira pela frente. E aí? Essa é a história. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro, né? É o Franz Kafka com um microconto que é também uma metáfora, uma imagem para a gente pensar a respeito dessa relação entre estar preso e estar livre. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. O pássaro é o símbolo da liberdade, enquanto a gaiola é o símbolo da prisão, né? Então, você tem aí uma metáfora que pode ser desenvolvida de várias formas, tá? Nós temos também 2 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Esse talvez seja se não o mais famoso, um dos microcontos mais famosos da história, escrito pelo Franz Kafka, né? Em que ele está fazendo um relato bastante sério, bastante objetivo, bastante cruel da relação entre as pessoas e a guerra, né? Você tem uma guerra acontecendo, a Alemanha declarou guerra à Rússia, é a Segunda Guerra Mundial, né? Você tem um evento importantíssimo, natação à tarde. Ou seja, apesar dos grandes eventos, para muitas pessoas a vida continua. É como se a guerra fosse uma coisa banal, banalizada, tá? O homem estava invisível, mas ninguém percebeu. Olha lá, o José Maria Merino fazendo a gente ficar instigado, né, com essa ideia. O homem estava invisível, mas ninguém percebeu. Por quê? Porque estava invisível. Óbvio, é uma piadinha, mas ao mesmo tempo é uma reflexão sobre as pessoas invisíveis que nós não vemos, né? A mulher que amei se transformou em um fantasma. Eu sou o lugar das aparições. Isso é para você ficar refletindo, né? O Juan José Arreola faz aqui algo para você ficar refletindo. Eu sou o lugar das aparições da mulher que eu amei, né? Isso pode fazer referência, por exemplo, à memória. A memória é um espaço onde os fantasmas das pessoas que passaram por nossa vida permanecem, tá? Então é um exemplo também de um microconto. E por último, Menalton Braff, autor brasileiro, pegou o chapéu, embrulhou o sol, então nunca mais amanheceu. Vejam, ele pegou o chapéu e embrulhou o sol. O que ele quer dizer com isso? Você, como leitor, é que tem que criar a sua própria interpretação, a sua própria versão dessa narrativa. Bom, é isso. Nós temos aí um resumo da noção do que é o conto, do gênero conto. Nós fizemos análise de contos, leitura de contos, tá? Agora vocês precisam fazer os exercícios a respeito desse tema, tá? E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre variação linguística e a partir da seguinte, depois da semana que vem, aí nós entramos em conteúdo novo. Vamos falar a respeito de outros temas que são fundamentais para nossas
para nossa língua portuguesa, para nossas aulas, tá? Espero que vocês fiquem bem, descansem, fiquem em casa, estudem, tá? Leiam os textos, leiam o material que está disponível para vocês e nos vemos na próxima aula, tá? E claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem tirar as dúvidas, no nosso horário regular de aula durante a semana é o horário para isso, para você tirar dúvidas, levantar questões e debater a respeito desse tema. Tudo bem, pessoal? Então, falou!